Saravá, meus irmãos, estou aqui novamente para a nossa quarta aula. Nesse vídeo nós vamos falar sobre diversidade cultural. Sejam todos muito bem-vindos. Diversidade cultural. O que é isso? Quando nós falamos nesse tema, que não é muito abordado em cursos por aí, não vemos muito ser falado a respeito. Mas é importante lembrar desse tópico porque ele é o que faz a nossa religião ser especial, ser diferente. A primeira coisa, ao meu ver, é como o terreiro, a Umbanda em si, ela aceita a todos, aceita o rico, o pobre, aceita as pessoas de periferia, as pessoas que estão no centro, ela aceita o advogado, o graduado, aceita o deputado, aceita enfim, o político, ele também aceita o trabalhador, o peão, aceita o pedreiro, aceita a pessoa que trabalha em administração, enfim. Não há nenhum tipo de requisito que impeça a participação, a entrada ou a devoção das pessoas perante essa religião. Muitas religiões são assim, mas nesse é o primeiro ponto que nós temos uma diversidade. Porque a hora que se tem a comunhão dos médiuns no terreiro, durante a gira, durante as reuniões, durante o trabalho externo, as pessoas se conversam, cria-se um elo, uma conversa, uma sociedade, enfim. Diferente de outras, que se a pessoa não for muito vinculada àquela religião, digamos um católico não praticante, algo assim, que vai na sua missa uma vez por semana, mas ele não conhece nem o nome do padre, digamos assim. Alguns são. Que bom e que mantenham-se assim. Mas há pessoas que não são praticantes. A Umbanda, se a pessoa ela é de uma corrente, ela é de um terreiro, ela se torna uma parte de uma família. Então, vai criar-se elos de culturas diferentes. A pessoa que teve a oportunidade de estudar numa escola pública, numa escola privada, vão ter linguagens diferentes, mas vão estar juntos no mesmo ambiente, conversando, interagindo. Então esse é o primeiro ponto dessa diversidade cultural que há. O segundo ponto, que aí é que eu falo que a nossa religião é especial, é essa diversidade que nós temos por causa dos guias. Os guias espirituais, quando eles chegam no terreiro para trabalhar, eles podem literalmente chegar, sentar, fazer seus trabalhos e atender. Simples. Porém, há momentos em que esses guias conseguem chegar, conversar conosco, sem ser um atendimento direto individual. Nessa conversa, há trocas de experiências, há troca de cultura, há relatos das vidas passadas, há informações pertinentes que agregam no nosso conhecimento cultural. Por exemplo, uma entidade chegar e falar um pouco de como era, digamos um preto velho, chega e fala um pouco como era a Casa Grande, como era a vida deles, como estava sendo a época em que ele trabalhou, se ele trabalhava com cana, se ele trabalhava com leite, fazia translado do leite, o que ele fazia. Então são informações culturais que a gente pode sim encontrar num livro de história, informações em um museu ou algo assim, mas está vindo da fonte de um espírito que viveu aquilo. Então ele passou por aquilo, ele pode vir a nos falar. Às vezes é raro, não são todos os terreiros ou todas as entidades que falam sobre isso, mas algumas falam, e isso agrega a nossa cultura. A entidade falar do passado, falar do Antigo Egito, falar da Idade Média, ou coisas nesse sentido. Até mesmo os caboclos, índios, sejam nativos brasileiros, sul-americanos, ou em si americanos, índios canadenses, enfim, indígenas, sejam ameríndios ou não, a cultura deles, como era a vivência, como eram os rituais que ocorriam, a sua religião da época, tudo isso é cultura. Então essa diversidade cultural, a única religião que tem é a Umbanda. Ah, mas pai, o candomblé também tem, mas o candomblé em si, ele é orixá, e os orixás, pelo meu conhecimento, mas lembre se eu estiver errado, os orixás não falam. Então, em si, o conhecimento é agregado de pai para filho, sacerdote passando para seus filhos.
mas não em si o orixá sentando e contando a sua vivência, contando a sua lenda, contando a sua história. Aqui nós temos um pouco diferente. Se eu estiver errado, peço uma lei, mas eu acredito que não há outra religião hoje que espíritos que viveram em outros lugares tenham comunicação e contem da sua vida passada. Eu não tenho muito conhecimento a respeito do espiritismo, se hoje em dia isso vem ocorrendo, se essas vivências, essas passagens culturais acontecem. Se acontecem, então, Malene, peço desculpa, e eu fico muito feliz se isso acontece. Então, essa diversidade espiritual dos espíritos trazendo a sua cultura, ela agrega um pouquinho mais. Pense agora, nós temos ali, eu vou fazer só duas menções aqui. Nós temos uma pessoa que ela é doutorada, então ela fez a sua graduação, fez seu mestrado, fez seu doutorado, então ela tem um nível de instrução maior. E nós temos uma outra pessoa que ela ficou na metade do seu ensino fundamental, não tem a sua instrução completa. Porém, na Umbanda, os dois vão usar branco, igual. Os dois vão incorporar seus guias, igual. Os dois vão conversar com entidades, igual. Porque aqui dentro não existe o doutor e o, vamos dizer, enfim, o ensino médio incompleto. Não existe esse tipo de separação, mas os dois podem estar juntos. Pode ter o caso do guia estar incorporado no médium que está com sua instrução incompleta, e o cambono que está auxiliando aquele guia é o doutorado. E não há mal algum nisso. Então essa diversidade, essa troca de conversa é muito importante. E aí incorporado naquela pessoa está um caboclo, um índio que viveu, digamos, no Maranhão, em uma tribo que viveu lá. Então ele vai vir com um sotaque, pode ser daquela época, com uma dança daquela época, e vai falar sobre cultura daquela época. Olha o agregado que nós temos de diversidade cultural, que muitas vezes, é desperdiçado nos terreiros e nas correntes. As pessoas, os filhos, eu vejo isso, não dão um valor tão importante que é termos essa diferença que existe na religião. Diferentes origens, diferentes níveis, diferentes graduações, isso é muito importante. Se a gente continuar avaliando perante isso, um terreiro, por mais que lá atrás a religião em si, os orixás vieram dos africanos, mas hoje a Umbanda não é do negro, né, do preto em si. Não é, a Umbanda ela é de todos, ela é do preto, ela é do branco, ela é do mulato, ela englobou a todos. E isso é maravilhoso, quando não há o preconceito, quando você pode pegar os seus irmãos, porque a cor da pele não importa, somos todos iguais, não importa. O problema são as pessoas que julgam isso. Não deveria se ter a visão assim, a cor dele é diferente. Não é, somos iguais. Tá? É bonito ver quando se tem essa diversidade. E eu quis colocar esse tema no curso, porque no decorrer do curso a gente vai falar sobre outros assuntos. Vamos falar sobre a energização, vamos falar sobre seres, sobre orixás, mais abrangente, como fazer alguns trabalhos, fazer algumas oferendas, assentamento, enfim. Pensem agora de uma forma maior, em que tudo que eu vou falar aqui é um pouquinho só, porque é a parte cultural, o conhecimento que o pai Jonathan está falando. Se fosse o Caboclo Sete Flechas falando, isso seria um conhecimento maior, diferente, direcionado a outra coisa. Se fosse o Preto Velho Pai Luiz falando, maior, falando de outro assunto. Cada oportunidade que você tem na presença de um guia é um livro em branco que você pode escrever coisas maravilhosas. Você teve a oportunidade de sentar 5 minutos com o guia, você é cambone dele, terminou as consultas, o guia olha para você e diga, filho, o resto do tempo eu vou conversar com você. Olha que maravilha, ele te entregou um livro, um caderno em branco, tá aqui o lápis. Pergunta o que você quiser. Você tem a chance de perguntar sobre cultura, perguntar onde ele viveu, o que ele fez, o que ele gostava de comer, como era a alimentação naquela época, como eram as cantigas, as pessoas, como se conversavam.
cultura, conhecimento. Isso engrandece a alma. Eu tenho para mim que dessa vida a gente não leva nada. Eu não levo esse vídeo, eu não levo meu computador, não levo meu carro, não levo minha casa, nada. Tudo isso vai ficar de herança. Se Deus quiser, a herança vai ser dividida de forma boa, normal, ninguém se mata para fazer. Mas o que nós vemos por aí é que as pessoas brigam quando a gente morre, né? A gente vai embora e as pessoas lutam e brigam pelo bem que a gente suou para conquistar. Mas daqui a gente não leva nada, nada. A única coisa que nós levamos daqui é o nosso conhecimento. São as nossas experiências, são as nossas ações que nós tivemos, é o nosso pensamento. Então viver intensamente, aprender tudo o que você puder, porque a hora que bater a sinetinha do céu e falar, está na hora de ir embora, a única malinha que você vai pegar e carregar é a que está aqui em cima. Tudo o resto fica aqui. Você não vai ter tempo de passar as suas senhas para ninguém, você não vai ter tempo de desbloquear teu celular, você não vai ter tempo de nada disso. A única coisa que você leva é o que está aqui em cima. Aprendam, conheçam, tenham uma diversidade na sua vida, nunca ficar estático, dinâmico, não parar. Novas experiências. Nós levamos daqui experiências, conhecimento, sabedoria, isso nós levamos. Encham a sua mala, a sua bagagem, porque senão você vai ter do seu lado esquerdo uma mala gigantesca, cheia de bens materiais, cheia de dinheiro, um monte de chave de carro, chave de apartamentos, um monte de coisa. E do lado direito, uma pastinha vazia. Lógico que eu não estou falando para ninguém largar tudo e ficar só vivendo de experiências, não é isso. A gente tem que saber balancear, mas é não perder as pequenas oportunidades. Oportunidade de você estar na frente de um guia, oportunidade de você estar em comunhão com os seus irmãos numa gira e você conversar com ele. Olha, fiquei sabendo que você fez a faculdade de economia, como que é? É bacana? Você gostou? Experiências, conhecimento, isso é importante. Essa troca é importante. Axé a todos, até o nosso próximo vídeo.